Olá, meus amigos cinquentões, hoje o vídeo é novamente sobre o HCTR11, o Hectare Crédito Estruturado Fundo de Investimento Imobiliário, que é o queridinho das multipropriedades. Por que eu gosto tanto dele? Só por causa dos dividendos? Não! Tem um perigo aí escondido nesses dividendos que nós vamos falar um pouquinho agora neste vídeo. Mas porque ele é da minha área de atuação. Como vocês sabem, eu tenho uma empresa que chama-se BR Share, que é especializada em multipropriedade, timeshare, vacation club e parques aquáticos e temáticos. Então, por ser do meu dia a dia, do meu conhecimento, eu gosto muito deste fundo imobiliário e acredito muito nos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que este fundo investe mais de 50% do seu dinheiro. Bom, mais uma emissão, a 7ª emissão do HCTR11. Vamos entender um pouquinho que fundo é este. Este é um fundo de 19 de agosto de 2018, ele tem pouco mais de 2 anos, é um fundo imobiliário novo da Hectare Capital. O objetivo do fundo, conforme eles mesmos dizem, é um fundo imobiliário que busca proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. Política de investimento: o fundo investirá preponderantemente em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Este, então, é o queridinho HCTR. Qual o gestor? A própria Hectare Capital, gestora de recursos limitadas, e como administrador temos a Vortex. Taxa de administração, controladoria e custódia, 0,21% ao ano do patrimônio líquido. Taxa de gestão, 0,99% ao ano do patrimônio líquido. Então, um pelo outro, nós temos aí somados 1,2% ao ano, e tem a taxa de performance que a gente tanto fala, que está na hora de mudar, porque esse benchmark é em cima do CDI, está na hora de mudar isso, mas eles têm uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Então, passou de 100% do CDI, o que exceder, eles têm ainda uma taxa de performance de 10%. Para vocês terem uma ideia do crescimento deste fundo, é um dos fundos mais falados ultimamente. Ele saiu em setembro, peguei aqui no relatório, 30.769 cotistas. Em outubro, o relatório apresentou 41.868 cotistas, então nós tivemos aí mais de 11 mil novos cotistas para o HCTR11, que até então era um fundo mais ou menos desconhecido. Por que ele cresce? Esta é a grande pergunta. Fácil, dividendos. Cresce por quê? Porque ele se destacou nos dividendos, mas nós vamos entender a razão. Deem uma olhada aqui os proventos, quer dizer, o último provento dele, 2,38, R$ 2,38 por cota, o que dá em valor aqui da Status Invest 1,69% ao mês de dividendo. Nos 3 meses, 4,8%, e nos 12 meses ele tem aí 13% de rendimento, com uma taxa Selic a 2%, dá para a gente entender porque muita gente está entrando em fundo imobiliário e está também correndo para o HCTR. Só por curiosidade, desde a IPO, que é a oferta inicial, lá em 2018, houve 16,73% de rendimento de dividendos neste fundo imobiliário. Vou colocar um outro quadrinho aqui, que é a rentabilidade mensal do fundo, tirado agora do relatório de outubro. Vocês podem ver, abril 2020, 94 centavos, maio, R$ 1,11, junho, R$ 1,03, julho, R$ 1,17, agosto e setembro, como outubro agora também, estourando, foi para R$ 2,11, R$ 2,25, R$ 2,36. Por que isso? Porque nós vamos ver que o grande número de certificados de recebíveis imobiliários, de multipropriedade principalmente, está indexado ao IGPM. Então o IGPM já estourou, passou de 20% nos últimos 12 meses. Isso está trazendo então uma rentabilidade maior, que nada mais é que a inflação. Temos aí rentabilidade em cima de CDI, chegando em setembro a 1.444% do CDI, muito melhor. Um outro quadro sobre os dividendos, vocês podem reparar que ele deu uma caída, claro, né? Já vinha crescendo, novembro, dezembro de 2019, janeiro, fevereiro, chegou em março, pandemia, também sofreu um pouquinho, diminuiu março, abril, maio deu uma respirada, e aí começou junho, julho subindo, agosto, setembro e outubro subiu bem, reflexo do IGPM
no ticket médio. Preço sobre valor patrimonial, porque aí o que acontece? Começa a pagar bem, ordem de mercado, lei de mercado. Todo mundo começa a correr atrás, quero comprar HCTR, a HCTR sobe de preço. Peguei aqui o valor da cota, dá uma variação conforme o site que a gente pega. Então, R$ 140,74, R$ 140,89. A gente vê uma pequena queda aí, ele chegou quase a R$ 160, vem caindo um pouco. Por quê? Por causa da subscrição, muita gente fazendo aí arbitragem, e aí isso leva a cota um pouco para baixo. P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, muito importante em fundos de papel, está em 1,21. O que quer dizer isso, Cássio? Bom, quer dizer que nós estamos pagando 21% a mais do que ele vale nos recebíveis. Se ele pegar todos os papéis dele, todas as carteiras de recebíveis e vender, ele vai ter um valor. Nós estamos pagando na cota dele 21% a mais. Isso é válido? Aí depende do seu perfil de investidor, se você acha que vale a pena. Eu sempre busco algo próximo de 1, até 1,10 eu acho razoável. No fundo de papel, principalmente, acho perigoso, acho que 1,21 já começa a ficar esticado. Não tenho comprado aqui, tenho comprado mais nas subscrições, que é o que acontece agora. Temos aqui, então, um gráfico sobre as cotações. Vocês reparem que ele chegou a subir bastante no final de 2019, caiu ali em março também e já vem tendo uma boa retomada, principalmente porque virou um dos queridinhos por causa do dividendo. Ele está ali entre os 10 que mais pagam dividendos hoje no Brasil. Cuidado, este quadro aqui mostra o porquê. A gente tem a alocação por ativo, então vocês podem ver que 96,9% dos ativos investidos são CRIs, como ele realmente se propõe, tem um 3% em caixa. A alocação por segmento, aqui que a gente vê 55,1% multipropriedade, as nossas queridas cotas imobiliárias. 30,6% em loteamentos, tem alguma coisa em shoppings e também em incorporação. E aqui, nessa terceira bolinha, olha que interessante, a alocação por indexador, nós temos então 58,9% em IGPM, dando uma média de IGPM mais 11,6%. Gente, se o IGPM está em 20%, vamos arredondar até um pouquinho para baixo, que ele já passou disso. Com os 11,6%, nós estamos com um rendimento de 31,6%, que é fantástico para quem recebe e fica caríssimo para quem paga. Corre o risco aí de ter renegociação, etc. E a gente não pode contar com isso para frente. Tem que tomar muito cuidado. Tem muita parte deste rendimento que está vindo apenas da inflação. Então a gente tem aqui o tipo de cotas, né, que eles investem de CRIs, CRI sênior, mezanino, subordinado. Então a gente vê aí a 59% subordinado. É um fundo imobiliário high yield. Ele se preocupa muito com o rendimento, avaliando também o risco, mas ele não é de menor risco. Ele é considerado um fundo imobiliário de um risco um pouco maior. Eu adoro, gosto muito, mas não é uma indicação nem de compra nem de venda. Depende muito do seu perfil. Lembrando o seguinte, os fundos imobiliários eles têm que distribuir 95% dos seus rendimentos semestralmente. Geralmente a maioria deles distribui mensalmente. 95%. Então eles não têm dinheiro em caixa, eles não conseguem ter dinheiro para comprar novas carteiras de recebíveis. Então, para conseguir dinheiro, para conseguir caixa, o que eles fazem? Eles emitem novas cotas para capitalizar. Tivemos a 6ª emissão de cotas há pouco tempo. Eu até destaco aqui que os recibos de subscrição das cotas que foram compradas, direito de preferência, direito de sobra, direito de montante adicional, eles se transformaram em cotas do HCTR 11, agora no dia 11 de novembro. E a gente já tem o anúncio de uma nova emissão, a 7ª emissão de cotas do HCTR. Coloco aqui então o fato relevante, onde destaco que foi aprovada a 7ª emissão de cotas do fundo no montante mínimo de 214 mil e no máximo de 2.569.593 cotas a serem integralizadas à vista, o que dá a um valor de R$ 116,75 por cada cota, mas tem que se lembrar sempre, algumas pessoas esquecem disso, da taxa de distribuição primária, que é uma taxa que você paga para essa oferta de R$ 3,08, então R$ 116,75 mais R$ 3,08, essas cotas a serem subscritas estarão no valor de R$ 119,83. Estarão não, já estão. Eu fiz a subscrição hoje, vou colocar para vocês aqui. Abriu hoje, dia 23 de novembro, abriu
o direito de preferência eu já subscrevi e vou subscrever nas sobras e vou pedir montante adicional, como eu sempre faço com os fundos que eu gosto muito. Bom, direito de preferência, como eu disse, o período ele abre hoje, 23, e vai até 9 de dezembro. Então, 23 de novembro a 9 de dezembro. Vamos entender. Quem pode subscrever, Cássio? Quem já é detentor de cota do HCTR. Datacom. O que é Datacom? Até que dia? Quem dormiu com as cotas no dia 16 de novembro tem direito à subscrição. Quem comprou a partir do dia 17 já vira DataX. Ex-direitos não tem direito mais. Quem tinha a cota no dia 16 de novembro tem direito a subscrever. Direito de subscrição não é obrigatório, você exerce se quiser. Mas o HCTR já é uma tradição dele, ele faz as emissões pela CVM 476. A CVM 476 não te dá o direito de negociar direitos de subscrição. Ou você exerce, ou você perde o direito. A que proporção? A proporção desta sétima emissão é 0,63066 30 30 00 35, para a gente resumir aqui, 63%. Então, se eu tenho 100 cotas, eu vou ter direito a subscrever até 63 cotas neste valor menor aqui, neste valor de 119 e uns quebrados. Eu posso subscrever entre 0 e 63 nesse exemplo. Posso 1, 2, 5, 10, 20 mas eu não posso vender estas cotas de subscrição por se tratar de uma oferta da instrução CVM 476, que dá direito de... Eu gosto muito, ela dá direito, ela dá preferência a quem já é cotista. Depois deste período do direito de preferência vem o direito de sobras e montante adicional. Aquelas cotas que não foram subscritas são ofertadas novamente a quem subscreveu. Só pode participar do direito de sobras e pedido de montante adicional quem subscreveu na primeira fase, ok? Integralização de cotas subscritas durante o período de exercício do direito de subscrição de sobras e montante, junta B3, será no dia 28 de dezembro. Então, do dia 14 de dezembro ao dia 17 de dezembro, eu vou entrar na minha corretora e vou dizer que eu quero subscrever sobras, eles vão me dizer a proporção na época, e se eu quero alguma cota adicional, um montante adicional. Vocês lembram que eu já fiz aí uma vez um pedido de 1000 cotas, e foram aprovadas 11. Por quê? Porque no direito de sobra você pode exercer aquele direito de proporção, vamos dizer que seja lá 70%. E aí se eu tenho 100, eu peço mais 70. E aí falo, olha, eu quero mais 100, que é o montante adicional. Essas 100 vão depender do quê? No final dessa fase de direito de sobra, sobrou cota? Sobrou. Dá para atender todo mundo que pediu montante adicional? Não, não dá. Dá para atender 10%, dá para atender 20% do que foi pedido cada um. Então, se eu pedir mais 100 e só foram aprovados 10%, eu tenho como comprar mais 10 cotas. Seria isso. Então, a gente sempre apanha um pouco nesse pedido de montante adicional, ainda mais com fundo que está em alta como o HCTR, que é um dos queridinhos hoje, e as pessoas estão comprando muito este fundo. E aí a integralização, então, total disso no dia 28 de dezembro, finalzinho do ano, a gente tem a data de liquidação do direito de subscrição das sobras e do montante adicional. Depois desta fase, se tiver sobrado alguma coisa ainda, abre-se uma venda para os profissionais, é a oferta institucional, são aqueles CNPJs que têm direito a comprar, na verdade, o fundo pode ofertar para 75, mas no máximo 50 que podem comprar, que seriam aqueles investidores profissionais, e esses investidores também que fizerem essa compra, eles ficam presos ali, amarrados com 90 dias, depois que a cota vira HCTR 11, eles têm que segurar por 90 dias, não podem vender, é uma restriçãozinha que existe. Mas a gente tem visto que tem sobrado muito pouco, às vezes nem chega nesta fase. Aí... Como é que funciona a conversão de cotas, então? Lembra, direito de preferência, compro as minhas cotas, HCTR 12, geralmente assim. Aí vem as sobras, HCTR 13, depois pode vir montante adicional, HCTR 14. Esses númerozinhos 12, 13, 14 são recibos daquela preferência, daquele direito de preferência. E eles vão converter só lá na frente em HCTR 11. Isso acontece depois de encerrar todo o processo.
essa data não é informada agora. Lá na frente eles informam, olha, tal dia vai virar a cota HCTR11, onde você começa a poder negociar. Até lá, os dividendos também serão diferentes. Então a gente recebe um valor pelo HCTR11, que é o 2,38, que aconteceu agora. Vou citar como exemplo aqui o que aconteceu agora em novembro, referente a outubro. As minhas cotas de HCTR11 pagaram R$ 2,38. As minhas cotas de HCTR13 pagaram 77 centavos. E as minhas cotas de HCTR14 pagaram 40 centavos. Por que a diferença? Porque os direitos, os recibos de direito de subscrição, eles pagam apenas os rendimentos de uma aplicação financeira feita com aquele valor. Então o fundo pegou lá 100 milhões no direito de sobra, botou lá no CDI, botou numa aplicação, e aí o que vier naquela aplicação ele distribui 95%. E o HCTR14, também sobras e montante adicional, a mesma coisa. Então os valores são menores. A partir do momento que eles viram cotas oficiais do HCTR11, aí sim eles passam a ter o mesmo rendimento. Certo? Seria isso pelo HCTR11, sétima emissão de cotas, um fundo que não é aqui é apenas uma análise como investidor, não é uma demonstração de que ser bom ou é ruim. Ele é um fundo arriscado, ele é um fundo de um perfil arrojado, apesar de ser fundo imobiliário, e não é recomendação de compra nem de venda, mas eu gosto muito e tenho feito aí todas as adesões às subscrições, pedido montante adicional, pedido sobra, pedido montante adicional e até comprado um pouco a mercado, porque é um fundo que eu conheço profundamente os certificados de recebíveis. O pessoal de multipropriedade é muito fã, tem entrado com força aqui. A vocês, bons estudos, bons investimentos. Se gostaram do vídeo, curta aqui esse vídeo, compartilhe com quem você acha que tem interesse. E não se esqueça de se inscrever no canal Investidor, Cinquentão Investidor. E também me sigam no Instagram, Cássio CLV. Um grande abraço e bons investimentos!